Graças a Deus, boa noite, ministro Fábio falando, conforme prometido aí, meio imprevisto essa live, tá? Mas o pessoal vai chegar aí já já e inclusive eu quero dizer para vocês que eu estou cumprindo a minha palavra. A terça-feira nós não pudemos realizar essa live às 21, mas nessa quinta-feira, 20 horas e 15 minutos aqui, horário de Brasília, a gente vai fazer a live da semana do estudo da palavra, amém? Vocês que estão entrando aí, que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, motivo de alegria estar com vocês aí estudando a palavra de Deus, o alimento da alma. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, alimento das nossas almas. O pessoal está entrando aí, Marília, Brunelli, que Deus abençoe, glória a Deus. A vitória é nossa, nós, povo de fé, povo guerreiro, amém? E se puder aí também, vai chamando, vai convidando a galera. A gente vai continuar o assunto, irmãos, de Mateus capítulo 6, que é o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, que vai além do capítulo 5, como explicado. E a gente estava aqui bem que no meio do capítulo 6, paramos no versículo de número 37, tá? Então o pessoal está aí comparecendo, os guerreiros sempre firmes, que não param do seu propósito de busca pelo conhecimento. É isso aí. Temos que valorizar as oportunidades, amém? Como de costume, eu vou fazer a leitura. Nicole também entrou aí, beijo no coração. E a família, minha neta aí, meus irmãos, tá? Aprendendo aí também. O vovô, Nicole? Coraçãozinho aí pro vovô, Amém? Versículo 38 ao 47 de Mateus 6, tá bom? Vamos continuar aí essas orientações de questões morais, porque a fé é uma questão moral, Então ela vai envolver a prática de certos princípios verdadeiros que vão além das aparências, do estereótipo, tá? Você vai notar muito isso aí, desses versículos que serão lidos aí. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos 38 ao 48. Eu vou fazer uma leitura aqui, porque é sempre bom, irmãos, quem lê, ele fala melhor, É até importante para falarmos, a leitura nos ajuda aí a ouvirmos melhor, falarmos melhor. Então eu vou nessa prática aí, tá bom? E vocês que vão entrando, que Deus abençoe. Tamo junto, fica até o final aí, que a live tá boa. Deus tem dado essa porta aberta para nós. Vamos continuar nessa porta, amém? Que Deus abençoe vocês. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos. Isso aqui eu já li, é o 33. Vamos lá para o 38. 38 ao 47, amém? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu estou me recordando aqui, eu acredito que a gente no estudo passado
fez essa leitura. Nós fizemos essa leitura destes versículos aqui, tá? Mas eu, como encaminharia para o capítulo 6 até o verso 8, eu continuo a leitura aí do capítulo 6, versículo 1 ao 8, e corrigindo, né? Os versículos que eu li agora foram do capítulo 5, versículos 38 ao 48, tá? Então vamos ler agora o capítulo 6, tá? Do versículo 1 ao 8. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas. Nós vamos falar um pouquinho do que é essa palavra aí, hipócrita, tá bom, gente? É importante aí entender o contexto, tá, dessa palavra. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão ou recompensa, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai aqui na minha versão ao meio da revista e corrigida, está o P maiúsculo, tá? É uma referência não ao Pai comum, é o Pai, o Deus Pai mesmo, tá bom? Aquele que no Antigo Testamento é conhecido dentro dos que estudam a teologia como ancião de dias, tá? E Jesus traz esse conceito novo de pai para a gente, né? No Antigo Testamento eles não tinham essa visão de Deus como um pai, né? Tinham como de um criador, né? Alguma coisa assim, mas pai não. Pai foi uma coisa nova aí, traga por Jesus, tá? Para melhorar esse relacionamento entre Deus e os homens. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, P maiúsculo, sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, tá? Pedirdes, tá bom? Aqui a gente lê o texto. Só voltando o comentário aqui do final do capítulo 5, você vai ver que Jesus está denunciando aquele estereótipo de se preocupar com uma aparência, né, e relaxar no que é mais importante, que é o que vem de dentro, que é a essência, que é as intenções do coração. Então, quando Jesus está falando aqui de coisas como amarás só o teu inimigo, não, né? Você deve, aliás, amarás só o teu amigo, aquele a quem você ama, não. Ame também os inimigos, né? Então Jesus está aprofundando mais a questão da obediência, porque a lei, vamos dizer assim, ficou como algo só para encher linguiça, enganar, maquiar uma realidade de decaimento espiritual. Jesus vem reformar a fé do seu povo, né? E com esses ensinamentos ele vai restituir a vida moral de Israel, as ovelhas perdidas, tanto que você, ao ler o Evangelho, você vai encontrar essa expressão assim, principalmente qual era o propósito de Jesus, né? Não eram os gentios em primeiro lugar, era as ovelhas perdidas de Israel, tá? Então esse povo estava perdido. E Jesus, como pastor, vai fazê-los com que eles encontrem de novo o caminho. Tanto que Jesus é chamado de o caminho aí, né? Nós conhecemos esse fato. Então o que é interessante, ele vai falando de você ter palavra, né? Não fica jurando. Porque você não tem poder para nada, né? Você não tem poder nem para
tornar o seu cabelo preto ou branco. A gente assim que vai chegando a uma certa idade, igual eu aqui, às vezes aparecem uns fiozinhos brancos na barba. Se você está vendo aí na live, eu não tenho o poder de fazer assim, fiozinhos brancos fiquem pretos. Eu tenho que tirar ou comprar uma tinta, alguma coisa assim, né? Para poder corrigir. Isso é muito verdadeiro. Você também que tem cabelo branco aí, alguns fios, vai entender muito bem o que Jesus está dizendo, né? Então nós não temos poder. Então não fique jurando, a gente não tem poder nem de mudar a cor dos fios dos nossos cabelos. Seja autêntico, ou você é ou não é, ou você faz ou você não faz, ou sua resposta é positiva ou negativa. Isso é uma questão moral, tá? Então ele vai reforçando essas coisas. Vamos ter palavra, vamos ser mais verdadeiros. A outra questão de olho por olho, dente por dente, que é a lei, está citando a lei aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram assim, olho por olho, dente por dente. Se ele tomou ali algo meu, tem que restituir, tem que pagar. Claro, é justo. Mas Jesus vai mostrar que o reino do céu vai além de justiça. Então a lei, o Antigo Testamento, se você pegar ali a Torá, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, quando você começa Êxodo ali, que já é Moisés já vai receber essa legislação aí, e Levítico, Números e Deuteronômio, O que é Deuteronômio? É Deuteronômio, então a junção 2 palavras, e que é a lei, repetindo, repetição da lei. Então, pegando alguns textos de Êxodo, já até Deuteronômio, você vai ver muitas leis de justiça. É justo, errou, paga. Pecou, morre. Roubou, restituiu. Quem já leu o Antigo Testamento vai estar familiarizado com isso. Só que a lei é legal, tem que ser justo, tem. Mas Jesus ele vem mostrar que o reino é muito mais do que isso, porque ele apresenta a outra face da lei. Paulo vai dizer que o resumo da lei é o amor. E Paulo está correto. Então Jesus vai mostrar a lei, ela não tem só a justiça. Porque vocês estão só na justiça. Olho por olho, dente por dente. Se você furou meu olho, vou furar o seu. Se você arrancou meu dente, eu arranco o seu. Então Jesus está dizendo assim: se você ficar só na lei, todo mundo vai ficar cego e banguelo. Que coisa feia, né? Então ele vem mostrar a outra moeda. Qual é a outra moeda? Misericórdia. Misericórdia, que é uma palavra muito forte, até segundo os sábios do judaísmo, eles sempre falam nos seus livros, vamos dizer assim, os heterodoxos, vamos ali além da Bíblia que nós temos, que os anjos de juízo possuem 2 asas, e os de boas novas possuem 4 asas, dizendo da velocidade, que Deus tem mais interesse de perdoar o homem, de exercer misericórdia, do que a própria justiça em si, sendo que as 2 são bases, bases do trono de Deus. Então, o povo estava ali só naquela parte boa do acusador, da lei, O cara errou, tem que pagar, condenação, disciplina, Tem gente que gosta muito disso na Bíblia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Tem gente que gosta muito disso na igreja, Quando é correção, ele fica feliz quando está corrigindo o próximo, Mas quando é misericórdia, ele fica assim, tinha que cobrar dessa pessoa. Às vezes tem uns irmãos assim, irmãos, mas a misericórdia é muito mais importante, tá? Porque a Bíblia encerrou todos na mesma situação, destituídos da glória de Deus, Então, em questão de pecado, todos nós somos devedores. E o sacrifício de Cristo, até para ter uma conversão sincera nessa geração, antes deles conhecerem a misericórdia, eles têm que entender a lei.
A lei o quê? Que nós merecemos o inferno. Não é assim, Jesus chegou, glória a Deus, todo mundo vai para o céu. Não. Alguém feriu a Deus, o salário dessa ofensa é morte. E se Deus livrar todo mundo, cadê a justiça? Alguém tem que pagar, né, pela ofensa. Então, aí entra essa lei, né, que você é ofensor. E agora? Como vamos resolver esse problema? Fazendo uma analogia. Aí Cristo vem e paga, por nós o preço. Vai para a cruz. Então aí é justo. Porque alguém teve que pagar pelo pecado. Entendeu? Aí sim, você entende a lei, que é justo você pagar pelo seu pecado, mas alguém vem, se compadece de você, usa de misericórdia, vai no seu lugar, te dá liberdade, sendo justo, né? Sendo justo. Paulo vai falar muito disso, né? Que quem é que vai morrer, né, por um pecador, né? Por um justo. Nem pelo injusto, quanto mais por um pecador. Mas Cristo vem e faz isso. Aí Cristo mostra a misericórdia junto com a lei. Deu para pegar aí, irmãos? Eu estou falando meio rápido, mas se vocês estiverem pegando, vai dando like aí, vai curtindo. Vocês têm que dar coração aí para essa live abençoada, que o que me importa é a interação, o entendimento, o crescimento mútuo aqui, beleza? Então Jesus está mostrando nessas parábolas que a misericórdia é importante. Então, gente, olho por olho, dente por dente, né? Eu estou dizendo agora, vamos fazer uma coisa diferente. Se alguém bater na tua face, oferece a outra, né? Então a misericórdia começa a ser manifestada, o perdão, isso é muito importante. Você, cristão, tem que entender a Bíblia para você viver um cristianismo verdadeiro. Se você ficar nessa onda só de ir para a igreja ou ficar ouvindo pregação na internet, não estudar a palavra, eu sinto muito, dificilmente você vai praticar bem os frutos que Deus requer. Entendeu? Amém? O pessoal está dizendo sim, glória a Deus. E a mesma coisa, ele vai falando da questão do amar os perseguidores, bem dizer, né? Não devolver a afronta ou a misericórdia. Então o sermão de Cristo está muito embasado de restituir o amor entre as pessoas, né? A entender que nós também fomos perdoados, nós também fizemos algo errado, mas fomos perdoados, e que a gente, como sendo a imagem de Deus e semelhança, a imagem, que isso é uma coisa mais complexa, a questão física, né? A semelhança, a questão moral. Então, essa questão de semelhança de Deus, questão moral, de agir como, pensar como, nós temos que pensar e agir como Deus. Usar também de misericórdia, de perdão para aqueles que errarem. Tá? Então, Jesus mostra isso no Sermão das Bem-aventuranças, essa questão moral que estava caída na sua época. Ele revolucionou, Jesus mudou. Tanto que você pega o mundo, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Os judeus, com um pouquinho de ciúmes, né, do Cristo que amou os gentios, né, que enxertou o zambujeiro ali na oliveira, aí eles colocam era comum, né, antes da era comum, depois da era comum, mas eu gosto muito dessa definição, de dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo mudou. Os homens eram muito bárbaros, eram muito violentos. Ele mudou muita coisa, irmãos. Mudou muita coisa. Para melhor. Então ele revolucionou ali a lei, mexeu com a estrutura antiga, né? Trouxe algo novo. E você, como cristão, tem que ter essa essência em você, nos setores privados ou políticos, públicos, empresariais, aonde você for como esse cristão que segue os ensinamentos de Cristo, você tem que inovar mesmo, quebrar aquela coisa velha, trazer o novo de Deus, né? Trazer o novo de Deus, trazer vida, tá? E isso é mostrado, inclusive que quando ele fala ali no não resistais ao mal, que a palavra grega aqui é antisteme,
antisteme, que é estar contra, no grego. Antisteme, estar contra, traduzido por resistais. Né? Então, anti mais esteme, né? É opor. Não se opõe ao mal. Você vê que muitas coisas levam a uma proporção pior porque a pessoa quer resistir o mal. Às vezes quer enfrentar o mal. E muitas vezes, como sábio, às vezes é melhor você relevar. Já vi pessoas, fatalidades acontecerem. Porque naquele momento, em vez da pessoa relevar, perder um bem material, né, mas guardar a sua vida, ela quis resistir o mal, né, aquilo que é injusto, e acabou perdendo sua vida. Então é sabedoria. O evangelho é sabedoria. Então as coisas materiais, se elas se perderam, um dia elas vão ser restituídas. Né? Tudo pode se reconstruir. Né? E então Jesus vai mostrando esses valores para uma vida melhor. Tá? E inclusive, que quando nós chegamos aqui quando ele fala que Deus dá o sol para os bons e para os maus, né, para os justos e injustos, o que é interessante é que a palavra grega aqui, poneros, né, ela vai falar de iniquidade, pessoas iníquas. Então, pessoas extremamente más, iníquas, sem temor de Deus, sem respeito ao próximo. Ela tem o ar para respirar, ela tem o dia, né, ela tem a saúde, para viver, sendo má, né, sendo iníqua. E Jesus vai dizer, se até os iníquos Deus dá o dia a dia, a vida, né, ele vai perguntar aqui, então, quanto mais nós não podemos também se espelhar em Deus, né, e cumprir esta palavra de também amar aqueles que nos maldizem ou nos perseguem. Talvez, se você entender que as pessoas que nos perseguem estão em trevas, que um dia talvez você mesmo já foi assim, já foi ignorante, já foi uma pessoa talvez pior, né? Hoje você é uma pessoa melhor, então você teve uma oportunidade para mudar. Talvez se você olhar com esse pensamento, a gente pode trazer essa vida, né, espiritual que Cristo vem nos mostrar para a nossa realidade. Se a gente começa a orar por essas pessoas, essa pessoa ela está numa situação hoje, né, como iníqua, perseguindo, falando mal, em vez de eu revidar o mal para ela, porque eu não oro por ela, porque eu falo, Deus, liberta essa pessoa, abre os olhos, né, ensina como o Senhor me ensinou, que inclusive, irmão, a igreja mesmo está cheia de você vai ver, as pessoas mais piedosas, isso aí é comprovado psicologicamente, na ciência mesmo, que essas pessoas são muito piedosas, são pessoas que sofreram muito, que erraram muito. Dificilmente uma pessoa muito certinha, que nasceu tudo certinho, vai se preocupar com alguém, vai se compadecer da dor de alguém. Então essas pessoas que muitas vezes estão nas igrejas fazendo obras, trabalhos humanitários, né? Não só nas igrejas, mas qualquer instituição que faça isso, se você olhar o perfil, traçar o perfil dessas pessoas, você vai ver que a maioria delas foram pessoas que sofreram, foram abusadas, erraram muito, são ex-usuários de drogas, são pessoas feridas. E ninguém melhor que essas pessoas que foram feridas para entender aquele que está ferido. E aí a gente não pode, por um momento que a gente encontra a luz, né, recebe a libertação, virarmos juízes, né? Começar a condenar as pessoas, aqueles que erraram, a gente agir sem misericórdia. Eu não vou amar ele não porque ele não fala comigo, porque ele fez isso, porque ele mentiu lá no trabalho, porque ele ficou com inveja. Então isso aí é uma infantilidade, é uma falta de ter a palavra realmente frutificando dentro de você através de um entendimento espiritual. Tá? Quando você começa a entender os valores aqui que Jesus resgata, você vai amar aqueles que não te amam. Você vai pagar este mal com bem, né? Porque aquela pessoa pode ser alcançada por esse amor e a sua atitude pode mudar a vida dela. Aquela pessoa que esperava ser rejeitada, né, por você, pelo que ela faz ou fez e vê uma atitude diferente, ela pode pensar, nossa, e quem sabe isso não pode mudar a forma de pensar dessa pessoa.
Então Jesus vai mostrar essas questões importantes, tá? Que a perfeição está nisso, buscar a semelhança, o caráter do Pai nos nossos pensamentos e atitudes, tá? E ele vai continuando aqui o contexto, que isso é legal, mostrando que servir a Deus vai muito mais além do que a aparência, querer mostrar, né? E o segredo da vitória do cristão é naquilo que ele faz em oculto, né? Que ninguém vê. Porque ele vai, vamos resumir aqui, que Jesus está dizendo que aquilo que você faz para o homem ver, a galardão, que é recompensa, você recebe dos homens. E às vezes você agrada uma pessoa, a pessoa vai te dar como salário o quê? Só um obrigado. E olhe lá, né? E ele fala assim, se você fizer para Deus, né, aí Deus que pode te recompensar muito melhor, esse próprio Deus é que vai sim te dar a recompensa daquilo que você faz em secreto. Por quê? Porque era moda na época de Jesus, todo mundo queria mostrar que era santo, que era aquilo outro, sendo que eu já falei desse contexto, que o coração, né, os corações deles já estavam longe de Deus. Então, você ajudar um pobre, aparentemente tudo é a mesma coisa, mas Deus ele vai sondar aqui por que você fez aquilo. Para se aparecer, para se promover, para impressionar alguém, enfim, N motivos, ou realmente porque ama, porque aquele gesto foi sincero. É isso que Deus está mostrando, que o verdadeiro evangelho vai além das aparências, ele tem que ser transformado dentro da gente, né? Vocês estão dizendo aí forte. E olha que interessante. Então, vai ajudar alguém, não precisa ficar falando para todo mundo, olha, eu ajudo, eu ajudei. Sei que às vezes a gente comenta, mas a Bíblia ela recrimina essa intenção de ficar mostrando o que você faz. E vai dizer que isso é hipocrisia. Tá? A mesma coisa. Para serem vistos, para serem glorificados pelos homens. Isso quanto à oferta, oração. Claro que a oração congregacional é outra coisa. Você vai orar em público, vai à liturgia, isso é outra coisa, né? Mas você ali querer mostrar que ora bem, que ora melhor que os outros, né? Fecha a tua porta, ora lá em secreto com Deus, e o Deus que te vê em secreto te recompensa. Então, o que a mão direita faz, a esquerda não veja. São conselhos morais para quebrar a hipocrisia, que é uma coisa que Deus não gosta, né? Aí colocaram o evangelho sobre ser, não parecer. Muito bem, porque o parecer tem que ser a consequência do ser, né? E às vezes tem um parecer sem o ser. Então seja, e por consequência, se for do agrado de Deus, vai ser mostrado aquilo que você é, que o próprio Deus também faz questão de honrar, de mostrar, né? Fazer que as suas obras sejam conhecidas, né? Para a glória de Deus. Mas essa autopromoção hipócrita, interesseira, maquiadora é condenável, né? Nós vamos aparecer sim, vamos ser mostrados, mas da forma correta. É o que Jesus está nos ensinando. Tá? Aí ele fala da palavra hipócrita. O que é essa palavra hipócrita? Aí é um termo grego, teatral, hipócrites, né? Que era um termo usado nas peças teatrais para definir a peça em si. Ou seja, que aquela pessoa estava representando um papel, mas ela de fato não era aquela pessoa representada do papel. O papel era só uma apresentação, né? A pessoa era outra coisa. Então, esse termo hipocrisia vem desse cunho, né? A palavra hipocrisia, aliás, vem desse cunho, desse termo teatral, de apresentar uma peça. Então, Jesus estava dizendo, vocês, meu povo, vocês estão parecendo artistas de teatro, fazendo uma peça. Né? Uma peça de que são religiosos, são piedosos. Acabou a peça na frente dos homens, quando chega em casa, vocês mostram quem realmente vocês são. É isso que Jesus estava falando. Eu lembro que eu estudava na escola bíblica, né? Nos seminários, e isso o professor falava, eu nunca esqueço isso, irmãos. Que ele disse que a igreja é a extensão do lar, e não ao contrário.
Às vezes a pessoa espera chegar numa igreja para mostrar que é educada, que é espiritual, e dentro de casa mal educado, boca suja, ignorante. Só Deus, irmão, terrível. Já ouvi testemunho de casos até de violência. É igual da criança, né, que o pai chegava, né, pegava fogo com a mãe, né, aquela ignorância toda. Em casa cumprimentava todo, na igreja cumprimentava todo mundo, a paz do Senhor, com aquela serenidade, aquela tranquilidade. Aí a criança, né, que é sincera, na frente do pastor falou: pai, por que o senhor não é assim em casa, né? Então, isso aí é verdadeiro em si, né? Mas é contado, é repassado para abrir os nossos olhos desse estereótipo que às vezes a gente segue sem perceber. Jesus está condenando isso. As pessoas queriam ser uma coisa na frente dos homens e às vezes a sós, né, em um ambiente não visto, elas eram outras, tá? Esse termo hipocrisia vem disso aí, tá? E a ordem é: não vos assemelheis, pois, a eles, tá? Então, Jesus não vai tirar alguém do mundo para ser escravo de uma religião, né? Não vai. Ele vai libertar você do mundo para você ser escravo da justiça, do evangelho, né? Não vai virar um religioso hipócrita, né? Que tem aparências daquilo que não é. Critica todo mundo, né? Daquilo que ele queria fazer, mas não tem coragem de fazer na frente dos outros. Então temos que ser leais, né? Nem santão demais, nem mundano, né? Tem que ter equilíbrio. Até para explicar essas coisas, irmão, hoje é meio difícil, porque tem internet, tanta gente falando, sem propriedade, sem preparação para falar da Bíblia, né? Muita gente despreparada. Jesus estudou 30 anos para falar 3. Tem gente que estuda 3 minutos para falar 30 horas. Então, é complicado. Você tem que selecionar bem quem você está ouvindo no que diz respeito a pregar a palavra, tá? Então isso é importante. Mas é verdade, né? Você não pode ser também demasiadamente justo, né? Criticador, julgador, juiz, né? Você não pode se denominar Deus, porque quem pode julgar os homens é Deus. E o pregador, o profeta, ele vai julgar, não que ele humanamente julgue alguém, porque ele também é homem, mas ele é um representante da palavra que julga. Aí, né? Aí para aqueles que já são escandalosos, que tudo, estão me julgando. Aí tudo, só Deus pode me julgar, né? Que coloca aquele extremo que ninguém pode falar nada, né? Então para esses aí que ficam dodói, né? O pregador, o profeta, o porta-voz, o pastor, ele tem que sim autoridade para julgar atitudes, né? Não pessoas, mas atitudes, né? Atitudes que reprovam, atitudes que condenam, tá? Então tem que ter equilíbrio aí. Não podemos ser hipócritas religiosos, nem também mundanistas, né? No que diz o Evangelho. Temos que ponderar as coisas. Jesus veio trazer esse equilíbrio, melhorar a qualidade de vida moral do seu povo e a nossa, né? Pelo Evangelho, tá bom? E aqui que ele vai falar do Pai Nosso, que é interessante, poderia fechar rapidinho esse Pai Nosso para a gente, né, continuar. É interessante que o Pai Nosso, irmãos, é um modelo, tá? Não é uma oração. Eu não estou aqui jogando direto para ninguém que fica fazendo 30 Pai Nossos, pelo amor de Deus, né? Mas ensinando, como meu papel aqui na Escola de Ministros Online, ensinando, o Pai Nosso é um modelo, né? Então os discípulos queriam saber como é que a gente ora, né? Então Jesus, vou dar uma base para vocês orarem. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus usa reino, né, em detrimento dos outros evangelhos sinóticos, porque ele está pregando para judeu. O judeu tinha muito essa esperança de um Cristo rei. Olha aí a revelação de um rei que ia tirar Roma do poder,
Roma do poder ia colocar judeus no poder da sua própria nação. Tá? Por isso que ele fala do reino, em versículo 13, capítulo 6 de Mateus. Mas ele vai dar um modelo, ó, começa falando do pai, né, intimidade, ele é teu pai, ele quer te dar boas coisas, quer te cuidar como filho, para dar a noção, o entendimento, né, do Deus como pai, que é uma coisa inovadora que Jesus vai trazer, que eu falei isso aí há pouco tempo. Tá? E você começa engrandecendo com a noção de Deus como pai, aonde ele está, que é nos céus, santificado seu nome, começa honrando o nome de Deus, eu acho muito importante. Eu não sou muito fã de chamar Deus de você, né? E aí brother, não, é Senhor, né? Pai, papai, santo, Senhor, é um pronome de respeito aí, né? E aí santifica o nome de Deus, fala que ele é santo, que ele é perfeito, é único, é criador, isso é muito importante. Uma introdução é um modelo. Vem o teu reino. Então, antes da gente entrar no reino lá no céu, tem que trazer o reino para cá. Como? Como você vai trazer o reino, irmãos, para a terra? Você vai trazer o reino para a terra obedecendo o evangelho, compreendendo e praticando o evangelho. Então, antes de ir para o céu, traga o céu para a terra, né? Que é o que Jesus quer ensinar no modelo da oração do Pai Nosso. Então, ele vai dar exemplo de você deve primeiro buscar as coisas do alto, né? Trazer as coisas do alto para a sua vida, priorizar a questão moral, a questão da tua eternidade, entendeu? A questão dos princípios a se viver num mundo, né, que está aí sem princípios, né? Para que você não se contamine, não se perca. Então, depois você vem falando das coisas da terra, né? Depois de fazer a vontade de Deus, aí você fala, Deus, eu estou precisando, né, de um emprego, um investimento, comida, que é o pão nosso, né, simbolizado necessidades do homem, tá? E lindo, perdoa-nos, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, olha só o caráter de Deus, a moral de Deus ensinada no Evangelho. Você precisa do perdão de Deus, então você é obrigado a perdoar o seu próximo, né? O Evangelho mostra isso, que quem não perdoa seu próximo não tem o perdão de Deus, porque você também errou. E Deus te perdoou, e se o seu semelhante erra, por que você não pode perdoar? Então o Evangelho fecha isso aí, que a questão de não perdoar é inadmissível no Evangelho, questão de eternidade. Tem outras parábolas que você vai ver aí do funcionário que devia o patrão perdoou ele, aí ele perdoado foi lá cobrar o companheiro, né? E o patrão fala, mas eu não te perdoei, porque você prendeu o seu companheiro e está maltratando ele porque ele está te devendo. Então você vai para o lugar das trevas exteriores, que isso é o quê? Uma parábola, né? Um estudo por comparação para você entender a questão da salvação e da vida que Deus quer para o homem, que ele entenda que ele é pecador e foi perdoado e que ele tem a obrigação de repassar o favor, né? Repassar essa misericórdia. Isso é mostrado no Pai Nosso. E ele fala, porque se você perdoar, ó, versículo 14, porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a nós. Esse aqui está no texto, então é a interpretação correta, tá? Interpretação de texto, para o nosso entendimento correto da palavra, tá? Obrigado, a Bia colocou Mateus 18, a parábola que eu estou mostrando para ratificar o ensinamento. E, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, o quê? Não vos perdoará as vossas ofensas. Simples assim. E ele continua falando daquela questão de não querer aparecer, mostrar que é santo, só na frente dos homens, e fora dos homens você tem outra vida, dupla, né? A hipocrisia, o termo teatral que eu falei, ele continua falando. Quando jejuar, não fica aí fazendo cara de que tá passando fome, né? Jejuei. Né? Não, que isso? Você ficou sem comer, né, para vencer ali. Tem os propósitos do jejum, né? Humilhação diante de Deus, né? Reconhecimento das misérias humanas, da nossa condição moral, né, decaída, da humanidade, né? Vencer a carne, né? Fortalecer o espírito, enfraquecer a carne. Eu falo os apetites, prostituição, adultério, maldizer, assassinatos, obras da carne, né? No jejum você queimando isso aí. Aí você não vai mostrar para os outros que você, eu jejuo. Jesus falou, não, jejum lava o rosto,
né? E vai como se não tivesse acontecido nada. Então ele está quebrando essa hipocrisia que existia na época das pessoas quererem mostrar para as pessoas o que elas não eram. Tá? Jesus bateu muito firme em cima disso. E hoje a gente pode aprender, né, que o evangelho realmente é seriedade, é sinceridade. Tá? E ele explica, jejua, lava o rosto, unge, né, para não mostrar para homens. Então, assim, o que isso quer dizer? Que o que você faz como cristão, você tem que fazer em essência para Deus, não para mostrar para o próximo que você é aquilo. Faça porque você é realmente, porque você é sincero com Deus, que essa é a sua escolha com Deus, e os homens vão perceber, o próprio Deus vai fazer que você seja honrado, destacado pela sua piedade, sua obediência, seu temor, suas obras espirituais. Né? Então, é muito bom. Esse sermão nos mostra isso, tá? E a gente vai continuar o sermão na outra live, irmãos. É grande o negócio aqui, né? A gente vai continuar aí. Tem muita coisa aqui, né? Tem muita exortação nessa parte. Mas a princípio foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou botar aqui o hino aqui. E eu sei que a gente aí nessa quinta-feira, né, estamos repondo a aula de terça-feira que não foi feita, tá? Aí eu peço para vocês que fiquem ligados. Terça-feira às 21 é certo, tá? Em nome de Jesus, orem, irmãos, orem aí, lembrem porque a gente está pregando a palavra aí de forma aí gratuita, né? Para todos que falam a língua portuguesa poderem ter acesso à palavra de Deus. E você é responsável por divulgar isso aí, você que está comendo comigo essa palavra maravilhosa, para divulgar, chamar pessoas, pregar o evangelho junto comigo, para a gente ter uma vida melhor como Jesus veio trazendo com esses ensinamentos, amém? Então Beatriz Oliveira, a Thaís, o pessoal da escola, tem algumas pessoas que entraram aqui, irmãos, que Deus abençoe você, amém? O intuito é realmente aprender aí a palavra juntos, tá bom? De uma forma mais sincera possível, porque a internet é um meio muito poderoso. Então a gente tem que usar esse meio para semear o bem, para falar a verdade, para com todo temor, né, trazer algo que fortaleça as pessoas, tá bom? Então quando você meditar ali no Sermão do Monte, as bem-aventuranças que começam no capítulo 5, você vai ter essa noção do que Jesus queria, né? Quebrar aquela vida de aparência e mostrar uma moral verdadeira e espiritualidade restituída, que é muito mais do que a aparência que começa aqui dentro de nós, amém? Então, e a oração é um meio muito poderoso para isso, como nós vimos, ele ensinando a orar. Então, através da oração a gente consegue sim falar com Deus e meditar na palavra, entender o que Deus fala para a gente, amém? Valeu todos aí, sem exceção, que eu citei o nome ou não. Dá um abraço aí. Né? Nós temos alguns cursos aí no destaque do Instagram, nas plataformas online. Sábado presencial, tá? Ceilândia Centro lá. Glória a Deus na IPMA, às 19h30. Sabadão agora. Segunda aula aí, a Paixão de Cristo, os dias finais de Jesus, né? Em ordem cronológica, os momentos tensos ali, né, que está sendo uma bênção, e esse estudo vai mexer muito aí com o nosso entendimento. Nós vamos crescer bastante, amém? Beijo no coração, até terça às 21, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente, valeu!